Fala turma, nessa videoaula nós aprenderemos aí como fazer a integração do Google Spreadsheet, o Google Planilhas, ao Google Formulários através do Google Apps Scripts. Então vou acessar aqui primeiramente o Google Forms, aqui na página do Google Apps Scripts, e aqui nós temos toda a documentação da parte do Google Forms aqui. Então a nossa parent class, a nossa classe pai vai ser a Form App, e dentro dela nós vamos ter os métodos que nós vamos ver aqui. Então aqui está a nossa planilha, vou editar o nosso código aqui, vai ser do nosso forms, então function myForm, vou criar aqui uma variável app, que vai receber spreadsheet app, vou criar spreadsheet, vocês já estão acostumados, app.getActiveSpreadsheet, e vou criar minha var sheet, que vai receber a minha spreadsheet.getSheetByName. O nome que eu dei aqui foi pergunta 01. Então vou colocar esse nome aqui, a gente acessar a nossa folha ali. Vou criar aqui também a minha variável form, que vai receber a form app, tá? Aqui a nossa form app. Vou ter uma variável também que vai ser a form create, que é quando a gente cria um formulário. Aqui vocês vão ver que a gente vai ter a opção aqui, ó, create, tá? Para a gente criar um novo formulário. Então ela vai receber a minha form.create. Aqui você coloca o nome, eu vou colocar, por exemplo, myForm. E vou criar a var form final, que vai receber a minha form.openById. E ela vai receber nesse primeiro momento a form.create.getId, tá? Então aqui eu tenho o meu form final. Aqui, turma, eu já vou criar o meu formulário e vou pegar a ID dele. Já vamos executar aqui para ver se já vai criar esse formulário. Aqui no meu Google Drive eu ainda não tenho nada, vou executar. Repare que ele criou aqui para mim o formulário, ó. Nome myForm aqui, o meu formulário que eu acabei de setar aqui. A partir do primeiro momento que você criar, toda vez que você executar o código, ele vai ficar criando outros formulários com o mesmo nome aqui. Então, o que a gente faz? A gente criou a primeira vez, posso vir aqui comentar, vou copiar isso daqui, comentar isso aqui só para ficar para vocês aí. E agora eu posso abrir pelo ID direto aqui, ó. Então, vou colocar entre aspas, vamos vir aqui no nosso Google Drive, abrir. O ID aqui em cima, turma, é o que está após o /D aqui, ó, e vem até o antes do edit aqui. Basta você copiar isso, vou jogar isso daqui e agora meu form final já vai abrir aquele formulário que eu acabei de criar lá. Aqui, quando a gente inicia aqui, ó, com o form, quando a gente abre o OpenById, vocês vão ver aqui, ó, OpenById, ele vai me levar para a subclasse form, a especialização aqui, form, e aqui eu tenho vários métodos que eu posso utilizar. Por exemplo, eu posso chamar a minha form final, minha variável, e vou até colocar embaixo aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou chamar o método setTitle para setar um título para o meu formulário. Vou colocar aqui, por exemplo, meu formulário, meu primeiro formulário. Posso setar aqui também para ele um setDescription, descrição qualquer do meu primeiro form. E posso setar aqui também, turma, onde a gente pode colocar uma mensagem de confirmação, por exemplo, obrigado pela resposta. Para o seu usuário ele ter uma confirmação ali. Se eu executar agora, voltando aqui no meu formulário, repare que ele já alterou aqui, para meu primeiro formulário. E uma descrição, que é a descrição que a gente colocou lá. Então, a partir do código, vocês reparem que a gente já está editando o formulário. Aqui na classe de Forms, vocês vão ver que tem várias opções. Por exemplo, eu posso vir aqui, em List Item e criar uma lista de itens aqui, que já tem até a fórmula aqui. Vou até copiar esse código aqui para agilizar. Se eu jogar aqui, criei uma variável item que vai receber a nossa form final.addListItem, e aqui você pode colocar uma pergunta, por exemplo, qual a sua cidade? E aqui você coloca Belo Horizonte, São Paulo, quantos itens você quiser aqui você consegue colocar. Vou copiar mais um aqui. E Espírito Santo.
Então essas 3 cidades aqui. Vou executar novamente. E aqui, ó, repare que o meu formulário já foi atualizado. Toda vez que eu executar, ele vai adicionar novas perguntas. Então, por exemplo, se eu executar aqui novamente, ó, ele vai interpretar isso aqui como uma nova pergunta, ó. Então é sempre interessante a gente deletar aqui as antigas para iniciar novamente. Então aqui eu consigo criar um item aqui, uma lista de itens. Eu também consigo criar uma outra variável item 2 aqui, que pode receber um form final ponto add parágrafo text item, que é para você criar um parágrafo. E aí depois eu posso chegar aqui, chamar o item 2.setTitle e perguntar aqui, por exemplo, nome completo. Vamos executar novamente. Então repare aqui, ó, que ele me deu qual a sua cidade e perguntou o nome completo aqui que eu tenho. Outras questões interessantes que a gente tem aqui. Aqui dentro da minha class form eu tenho, por exemplo, um método aqui, ó, setProgressBar. Então posso vir aqui, chamar aqui, ó, meu form final ponto setProgressBar e aqui eu coloco true. Executando aqui myForm, vejam que agora, ó, quando eu vier aqui em visualizar, ele pergunta aqui e aqui embaixo você tem a progress bar, né? Vamos deletar essas perguntas aqui. Então é também um item interessante aqui. Um outro item que é muito utilizado também é o setDestination, que serve para a gente atribuir, né, um formulário a uma spreadsheet específica. Então aqui vocês vejam que não tem nada ainda, porém, se eu vier aqui, vamos copiar esse código aqui, ó, jogar aqui embaixo, mudando aqui para a form final, e eu vou setar a destinação dele para minha variável form, ponto destination type spreadsheet, e aqui ao invés do SS vai ser a nossa spreadsheet aqui em cima, ó. Spreadsheet e o método getID. A partir desse momento aqui, eu estou atribuindo esse formulário que eu criei, que eu estou abrindo aqui, ó, no OpenByID, a minha spreadsheet. Vamos ver se vai funcionar. Vou executar. Na minha planilha, repare aqui, ó, resposta ao formulário. E já cai todas as perguntas que eu tenho lá. Qual a sua cidade, seu nome completo. Então, a partir desse momento, o formulário já está vinculado. Caso eu queira desvincular, né, esse formulário, eu tenho que vir aqui em formulário, desvincular formulário. Bom, assim como o método de create, né, create aqui, ó, o destination também é interessante a gente fazer uma vez só, porque cada execução ele vai criar uma nova vinculação. Então você faça a primeira vez, depois você comente aqui para não ficar gerando novas abas ali de integração ali entre o Google Planilhas e o Google Formulários. Mas uma das grandes vantagens que eu vejo de utilizar o Google Apps Scripts para a criação de formulários personalizados é o seguinte. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, na minha pergunta 01, eu posso criar aqui, ó, qual a sua cidade, nome do pai, nome da mãe, profissão, idade, e aqui eu fazer uma lista de 1000 perguntas aqui de forma bem rápida. E aqui, ó, eu poderia, ao invés de escrever cada hora e adicionando aqui, eu posso fazer o seguinte, deixa eu comentar esse item 2 aqui para não dar nenhum conflito. Comentar isso daqui. E aqui eu vou criar, ó, da seguinte forma. A minha sheet, que é a folha que a gente pegou aqui em cima, que é a pergunta 01 ali, ponto getRange, eu vou pegar a minha planilha aqui, a coluna A, né? Coluna A inteira. A1 até o A. Ponto getValues para pegar todos os valores. Ponto map para a gente já iterar esses resultados. Elemento, índice e objeto. E a primeira coisa que eu vou fazer é já verificar aqui, ó, se o meu elemento for diferente de vazio, porque como eu estou pegando a coluna A inteira, as células vazias eu não quero. E aqui dentro eu vou gerar a minha item 2, que vai receber o form final ponto add parágrafo text item, mesma coisa que a gente fez ali, e o meu item 2 ponto set title, e eu vou definir aqui o meu elemento na posição 0. Então vocês vejam aqui, ó, com esse códigozinho eu consigo criar várias questões de uma vez. Então vou executar aqui para vocês verem.
E aqui, justamente, qual a sua cidade, nome do pai, nome da mãe, profissão, idade, todas as perguntas que eu fiz aqui, ele já replicou de forma bem rápida aqui, né? Então, bastante interessante. Depois vocês deem uma olhadinha aqui na Class Form, porque você vai ter várias opções, como Checkbox Item, Data Item, entre várias outras opções. Todas aquelas opções que a gente tem ao criar o formulário, a gente consegue fazer pelo Google Planilhas. E da mesma forma, você pegando um intervalo aqui, ó, você consegue fazer isso para todos os itens lá, de forma bem prática e rápida aqui, tá? Então foi isso a integração com o Google Formulários, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!